Informação do mundo do futebol, sobre o caso do Luva de Pedreiro. Contrato pode ser anulado, é isso mesmo. O caso Luva de Pedreiro pode ser anulado pois foi assinado por analfabeto, entenda. A coluna do Léo Dias conversou com a advogada que explicou o que a lei diz sobre esses casos. O caso do Luva de Pedreiro tem diariamente novos capítulos, mas uma questão antiga está pairando no ar. Uma pessoa não alfabetizada assinar um contrato sem nenhum apoio jurídico, como foi o caso de Irã Santana, esse documento é válido perante a justiça? Ele pode ser anulado? Para responder a essas dúvidas, a advogada Juliana Santoro esclareceu. Mas antes de continuar, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal, deixe seu like. Aproveite agora para se inscrever e ative o sininho de notificação para não perder nadinha, assim você recebe todas as notícias do mundo do futebol. Profissional analisa que existe sim a possibilidade de o contrato assinado por uma pessoa não alfabetizada caso alguns requisitos não sejam cumpridos. Não se pode considerar a pessoa analfabeta como incapaz para manifestar a sua vontade apenas pelo fato de não saber ler e escrever, porém a manifestação de vontade para contratar um analfabeto exige a observância de requisitos adicionais para sua própria segurança sob pena de ser possível anulação judicial do contrato, explica a advogada. O Luva de Pedreiro foi recebido por oficiais de justiça em aeroporto. Segundo advogados, o analfabeto precisa ter um procurador e duas testemunhas que saibam ler e escrever para assinar contratos em seu nome. O artigo 595 do Código Civil determina que no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado por procurador do analfabeto e deverá ser subscrito por duas testemunhas, esclarece Publicidade. Juliana Santoro segue explicando como é que funciona. Os nossos tribunais têm entendido que o analfabeto precisa constituir um procurador através de escritura pública e com isso o procurador assinará um negócio em seu nome, acompanhado de duas testemunhas que saibam ler e escrever. Além disso, os tribunais entendem que os negócios jurídicos feitos por analfabetos devem ser consumados por escritura pública ou mediante procurador constituído por instrumento público. A assinatura do contrato do Luva não seguiu as regras segundo o próprio influenciador. Aconteceu o oposto, ele não só assinou o contrato sem nenhum dos amparos jurídicos exigidos, como teria sido ameaçado pelo empresário, além de não ter mais nenhum acordo caso chamasse um advogado. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, o dono do Bordão Receba ainda afirmou que os empresários aproveitaram de sua ingenuidade. Quando o painho falava que era para chamar um advogado para a leitura do contrato, ele falava que não ia ficar mais comigo. Eu não tinha nada na época, eu confiei nele porque disse que ia mudar. Eu assinei lá sem saber de nada o que eu estava assinando no contrato com impressão digital, afirmou Luva de Pedreiro. De acordo com Juliana Santoro, assinatura feita somente com impressão digital não torna o documento válido. Os tribunais ainda alertam que a impressão digital no contrato do analfabeto ou de seu suposto procurador constituído por instrumento particular por si só não valida o negócio, sobretudo se a contratação foi negada ou questionada, total ou parcialmente pelo analfabeto. Na justiça, nem mesmo a presença de um advogado, no ato da contratação, seguir esses requisitos de validade, afirma a profissional. Então o que deve e pode ser feito para a advogada, é imprescindível tomar cuidado ao assinar documentos e seguir as condições citadas acima, unicamente para que os analfabetos não sejam prejudicados devido ao fato de não conseguirem conferir o que dizem os contratos. Trata-se de cuidados adicionais que devem ser observados nas contratações com pessoas que não saibam ler. Porque a função da lei da justiça é proteger os mais vulneráveis, e mais uma vez sem desmerecer o valor de qualquer pessoa que não saiba ler e escrever. A sua vulnerabilidade vem do fato de não conseguir conferir se o contrato escrito que lhe foi proposto corresponde à sua real vontade de negociação, frisa por fim a especialista. Reforça que em situações semelhantes a essas os contratos têm boas chances de ser anulados pela justiça, o que dá muita esperança no caso do Luva de Pedreiro. Caso uma pessoa nessas condições não reconheça total ou parcialmente a contratação escrita e o contrato não tenha sido celebrado com observância da escritura pública ou da nomeação de procurador por instrumento público, deverá constituir um advogado e ajuizar ação anulatória na justiça com boas chances de êxito, finaliza a advogada. O ex-empresário mostrou auditoria e diz que Luva de Pedreiro tinha 2,2 milhões de reais a receber. As polêmicas da relação entre o influenciador Luva de Pedreiro e o empresário Alan Jesus ganharam novos capítulos, em entrevista ao programa Câmera Record, com o Cabrini. O ex-agente mostrou documentos auditados de uma conta, valores que ainda seriam pagos à Luva de Pedreiro, que ultrapassam os 2 milhões de reais. Tenho vivido dias de terror, estou andando com medo nas ruas e minha família, meus filhos. Eu nunca censurei. Foi uma medida desesperada porque eu vinha sendo ameaçado constantemente. E me coube naquele momento foi buscar ajuda, disse.
Nunca roubei R$ 1 dele, eu criei o projeto com ele, a gente trabalha junto há 4 meses, a gente desejou sucesso, mas eu não ia colocar 15 anos de trabalho por 4 meses. A gente vai receber ainda o dinheiro previsto na auditoria. Eu não recebi ainda, vamos receber a partir de julho. São marcas globais, eu acho que a gente foi muito bem, somos uma marca muito forte no Brasil, mas ainda vamos receber. Na última semana, o Roberto Cabrini, apresentador do programa, exibiria a entrevista que foi ao ar no domingo, dia 10 de julho com o Luva de Pedreiro. Mas através de uma liminar conseguida por Alan Jesus na Justiça, o repórter não pode exibir o material previamente. Para mostrar a conversa no domingo, a Record conseguiu autorização judicial. Na matéria, Irã afirmou que Alan proibia de sair às ruas e jogar bola com amigos. Alan nega. Na sequência, o influenciador afirma que o ex-empresário se aproveitou da ingenuidade e que foi enganado por ele, algo novamente negado pelo ex-agente. Novamente ataques contra mim, contra minha pessoa, nunca aprisionei o Irã. Como pode se ele estava na Bahia com a família dele, ele sempre podia fazer o que quis, nunca mandei nada. O que existia eram orientações para uma pessoa pública, nunca me aproveitei da ingenuidade dele, comentou Alan. Um dos pontos mais polêmicos da entrevista foi um áudio que Alan compartilhou, enviado ao pai de Irã, seu Vadinho. Nele Alan disse que Luva e sua família ficarão com metade de tudo. Tudo que a gente ganhar de dinheiro será repassado para vocês, a metade de tudo, vocês não vão precisar gastar com nada, não vão prestar contas. Vou dizer para vocês quanto entrou e quanto saiu. Ao ser questionado sobre um trabalho de agenciamento que cobra 50% dos contratos, Alan negou que o valor seja superior ao que é praticado no mercado. Quando assinamos o contrato estava eu e Irã, o pai dele e a mãe. O Irã pegou uma advogada 1 mês depois e em nenhum momento uma acusação foi colocada, em todo momento que a gente trabalhou junto ele era feliz, eu garanto isso. A cunhada dele, uma das representantes, ela sabia de tudo. O Irã não tinha ligação próxima com a família. Depois que a família participou mais. Eu concordo, eu falei com a irmã sobre o tempo antes de assinar porcentagens, falei com o pai valores, prestação de conta e investimento. Ele tinha noção de tudo como revelado pelo UOL em 24 de junho. A empresa criada para gerir os contratos de Luva de Pedreiro, tinha 3 sócios e a participação de Irã não era majoritária. Alan tinha 45% e o outro influenciador, Vitor Melo tinha 10%, segundo o empresário. A presença de Vitor é exemplo de que o projeto Luva de Pedreiro não era um simples agenciamento, mas uma construção de imagem com muito mais camadas. Ninguém cresce na internet tanto como ele cresceu sendo 100% ingênuo. Eu decidi trabalhar com ele porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele poderia fazer tudo aquilo que eu imaginava, disse Alan. O terceiro sócio da empresa, por exemplo, seria o responsável pelo planejamento editorial do Luva. Mudança de empresário. Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Alan Jesus movimentaram o noticiário esportivo nas últimas semanas. Tudo começou com uma live no Instagram onde Irã Ferreira afirmou que faria uma pausa na carreira. No dia seguinte ele parou de seguir o empresário nas redes sociais. A polêmica se reforçou após um texto publicado no site Metrópolis, revelar que Luva possuía em 2 contas bancárias, saldos com valores em torno de R$ 7.500, valores considerados irrisórios devido aos patrocínios e ao alcance de suas contas nas redes sociais. O veículo ainda mostrou a casa humilde, onde ainda vive o jovem de 20 anos. Como resposta, Alan Jesus disse que as informações eram levianas e apuradas de maneira seletiva. Ele ainda afirmou que tinha um projeto para construir uma nova moradia para o influenciador. Uma reportagem do UOL Sport, e publicada no dia 24 de junho, apontou a partir de dados obtidos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que o influenciador não possui controle total da empresa criada para gerir sua carreira e os recursos obtidos em contratos de publicidade. A fatia de Irã Ferreira na cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SP Limitada é de 45%, como mostrou o texto, enquanto Alan Jesus e o influenciador Vitor Melo, juntos somam 55% da empresa. Procurado para explicar a divisão da sociedade, Jesus não respondeu. Irã ainda revelou que perdeu o acesso à sua conta no TikTok, onde possui 17,3 milhões de seguidores. Na ocasião, Alan se pronunciou nas redes sociais para rebater as acusações do ex-cliente sobre ter alterado a conta da rede social. Na última terça-feira, Luva de Pedreiro anunciou Falcão como seu novo empresário. O que você achou de tudo isso? Alan tem que receber sim a multa? Ou foi muita sacanagem e a entrevista serviu para mostrar que realmente ele agiu de má fé com Luva de Pedreiro? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir.